Minha gente, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Espero que estejam todos bem. Vamos refletir um pouquinho? O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e hoje nós iremos refletir com os provérbios. E o provérbio que eu trago aqui hoje é cada macaco no seu galho. Vocês já ouviram isso? Cada macaco no seu galho. Qual é o sentido desse provérbio? O que alguém quer dizer quando fala dessa forma? É uma crítica? É uma convicção, é uma imposição. Esse provérbio abre possibilidades ou fecha? Vamos olhar isso mais de pertinho? Porque o sentido das coisas que a gente observa na vida tem muito a ver no tipo de movimento que nós geramos para a nossa vida. Você percebe dessa maneira? As nossas crenças, elas direcionam o tipo de vida que a gente tem. Então, quando a gente ouve assim, cada macaco no seu galho, isso está mostrando o que para você? Eu vejo algo do tipo assim: você fique aí que eu fico aqui. Eu vejo alguma coisa do tipo: cada um de nós tem o nosso lugar. Fique no seu lugar, que eu fico no meu. E quando a gente leva a vida desta forma, dessa maneira, que movimentos a nossa vida tende a ter? Talvez eu pudesse, em cima, com base na ideia desse provérbio, dizer: patrão é patrão, empregado é empregado. Né? Então, rico é rico, pobre é pobre. É dessa maneira que você vê a vida, por exemplo, que as coisas são assim. Você coloca a tua energia nessa perspectiva de vida. Esse ditado, ele fala de uma imutabilidade. Percebe assim? Se eu nasci deste jeito, eu me porto dessa maneira, sigo a minha vida dessa maneira e morro dessa maneira, né? Então, as diferenças, as discrepâncias sociais, econômicas, morais que existem, elas têm chance de ser transformadas a partir dessa premissa? Como que eu posso conviver com as diversidades? Como nós podemos conviver com as diversidades se nós acharmos que cada coisa tem que ficar no seu lugar? Ou será que em algumas circunstâncias é importante ficar no seu lugar e em outras circunstâncias perceber o movimento das interações? Essas circunstâncias é algo que vale para todo mundo, em todos os contextos sociais, ou você atribui pesos diferentes?
de acordo com a esperteza que eu tenho, eu provoco determinadas situações para eu sair ganhando e digo que cada um tem que ficar no seu lugar. Parece que esse provérbio também coloca questões de ética, de moralidade, de cultura, para nós olharmos e percebermos como tem sido o nosso movimento. Se a gente se movimenta cegamente, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, porque todo mundo faz, ou se eu paro, penso, reflito e percebo o que é melhor, não só para mim, como para os outros, né, com os quais eu convivo, que pertencem à mesma vida, né? Então, tem uma música que a letra dela é de 1942 e ela foi gravada por Gilberto Gil e Caetano Veloso. Eles pegaram esse ditado popular, né, e criaram Xoxo, a cada macaco no seu galho. Vocês já ouviram essa música? E ela, sendo gravada nessa época, né, nessa década de 70, a época da ditadura militar, então foi justamente escolhido, essa frase foi escolhida, né, esse ditado popular, para fazer uma crítica sobre a questão da liberdade, né, que as pessoas ali naquele momento, os cidadãos, haviam perdido, né? Muitos sentiram imposições, né, na forma de agir, pensar, se movimentar, sofreram imposições. Então essa música chega de uma forma divertida, né, lúdica, para poder fazer as pessoas pensarem naquilo que estava acontecendo no seu entorno. E aí, quando eu digo que aqui é meu lugar, eu posso estar sensível diante de algo, né? Mas eu posso estar buscando uma abertura também. Uma abertura. Aqui é o meu lugar. Nesse momento, eu estou nesse lugar, mas que bacana poder experimentar esse lugar aí, né? Você não quer experimentar esse meu lugar aqui também? Então, esta forma de interação, de admitir possibilidades mais flexíveis, faz com que as interações, a convivência, né, social, ela amplie e a vida amplie alternativas maiores de se perceber, de se conquistar, de se avançar, de se evoluir. Então, que tipo de movimento você vem desenvolvendo com relação à sua vida, com relação ao teu cotidiano, né? Como é que você percebe quando você abre a janela da tua casa, né? Quando você vê o entorno, quando você vê a natureza, quando você vê um dia nascendo, né, ou indo embora, né? Como é que você se movimenta? Como é que você se coloca, né? Você almeja possibilidades diferentes daquela que você conhece? Ou você se coloca numa realidade, se vê, se enxerga e se coloca numa realidade onde você mede seus passos dentro daquilo que você conhece
ou vem conhecendo, está conhecendo até o momento presente. Como é que é o teu movimento? Você provoca determinadas ousadias, usa a criatividade, né? Porque para evoluir, minha gente, transformar, evoluir, a gente precisa perceber e dar abertura para mudanças, né? Como que pode ter evolução dentro de uma mesmice? Dentro de uma situação onde daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e ninguém chega aqui também. Né? Como que pode ter evolução dentro dessa premissa? E muitas pessoas traçam a sua vida dessa maneira, por vezes até perceber, sem perceber, acreditando que a vida é assim, que o movimento da vida é imposto, ele não é escolhido. Né? Então perceba, reflita um pouco sobre essas questões para você perceber qual tem sido o seu movimento. Né? Isso é muito bacana, pensar, perceber como que as coisas vêm acontecendo, porque nos dá coloca para nós a autoridade, a autoria, acho melhor dizendo, né? A autoria sobre a nossa vida e as nossas escolhas, né? Então a gente mora num país, numa sociedade que tem regras, que coloca determinadas coisas para serem feitas daquela forma, ok, mas eu me comporto como diante das possibilidades que eu tenho de agir. Será que eu enxergo essas possibilidades? Então, cada macaco no seu galho coloca a gente para pensar um pouco que parece que numa determinada época, em algumas circunstâncias da vida, e ainda hoje, há pessoas que traçam sua vida, seu cotidiano de trabalho, seu cotidiano profissional, seu cotidiano familiar, né? Projeta a sua vida, seus sonhos, suas conquistas em cima dessa ideia de que eu só vou até um determinado passo. Né? O que não se conhece, o que nunca se fez, é como se não existisse. E será que aquilo que eu não conheço não existe? Hoje em dia, com a internet, com os mecanismos eletrônicos, virtuais, quanta coisa que a gente pode perceber que estão longe dos nossos olhos físicos, não é? Quantas viagens nós podemos fazer. E mesmo sem os meios eletrônicos, no nosso próprio corpo, mentalmente falando, quantas experimentações a gente pode fazer. Serenando a mente, fechando os olhos, percebendo o movimento dentro de nós e as nossas intenções verdadeiras. Quantas viagens, né? Quantas visitações, quantos conhecimentos a gente pode adquirir, se estivermos oferecendo abertura para isso. Então, o futuro projetado por cada um de nós tem a ver com as crenças que nós trazemos, né? Com as crenças que estão vinculadas a nós, estão grudadinhas, né? E com a maneira de a gente se portar. Essas crenças, elas dirigem a forma de nós agirmos, sentirmos e pensarmos. Né? Nada vem de graça, nada vem de graça.
né? E quando a gente enxerga isso em nós, olha só, é como se um facho de luz de repente acendesse e mostrasse, epa, mas o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? Né? Então, ter uma vida estática ou flexível, né? Cada macaco no seu galho parece que nos aponta um estático, né? E aí? A gente acredita que é assim que as coisas acontecem? Ou a gente se dá uma chance de inovar? Né? Será que você vem se dando uma chance de inovar? Porque também tem aquela ideia que passa pelo ar, né, da utopia. Quando se pensa, quando se sonha de uma maneira grandiosa, alguns dão um nome para isso de utopia, né? E aí, assim, será que ser utópico é ser inatingível? Ou ser utópico pode ser considerada uma possibilidade de ousar naquilo que se pensa e naquilo que se faz no cotidiano, né? No caminho que nós dirigimos a nossa vida, né? Então, pensar um tanto, né? Se o movimento no teu entorno ele está no perímetro fechado, quadradinho, né, pequeno, ou se ele está num perímetro ampliado. Olha que bacana isso, né? A chance que esse provérbio coloca para a gente pensar. Uma vez que houve um tempo, né? Um tempo desde quando esses provérbios vêm vindo até chegar a nós, né? Quantas coisas não aconteceram? Quantos dos nossos antepassados não acreditaram que o lugar dele era aquele, né? E sofreram com isso. Sofreram e se encorajaram dentro desse sofrimento também, né? E se encorajaram tanto que abriram as portas para nós chegarmos até aqui onde estamos. Então, nós temos condição hoje de talvez evoluirmos ainda um pouquinho a mais, não é? Um pouquinho a mais, frente a tudo aquilo que foi feito. De acordo com o livro A Visão Sistêmica da Vida, né, quando nós olhamos partes de algo, a gente percebe que se essa parte for tirada do lugar onde ela está vinculada, ela sozinha, ela não vai ser tão fundamental quanto naquele lugar que ela se relaciona com outras partes. Então, disse assim, que num sistema, nenhuma das partes tem as suas propriedades essenciais, genuínas, quando elas são desvinculadas das demais partes, né? Então é como se a gente pensasse assim, por exemplo, no nosso corpo humano, né? No nosso sistema corporal humano, se a gente pegar o coração, tirar desse sistema no qual ele está vinculado com todos os demais sistemas, com todos os demais órgãos,
ele deixa de ter a essência genuína da produção da vida, né? Sozinho, desvinculado do sistema, né? Ele perde aquele potencial. Então, isso é muito bacana, né? Quando a gente percebe dessa maneira, eu vejo, né, perceber a vida de uma maneira assim sistêmica, porque agora pensando na sociedade como um sistema social, né, no qual nós estamos inseridos, o ser humano está inserido. Então, o sentido da nossa vida, né, ele é formado, ele é adquirido, né, ele ganha consistência a partir do momento que a gente se vincula com outras pessoas, com outras vidas, com outros sistemas, né, não só com sistemas humanos, com os sistemas da natureza, com os sistemas de forças, né, maiores que estão presentes nesse momento que a gente vive, que a gente se encontra. Então, olha que bacana a gente perceber que o cada macaco no seu galho enfraquece as interações sociais, né? Então, quando nós ficamos isolados, tristinhos, fragmentados, né? Quando nós agimos com inflexibilidade, né? Quando temos muitos preconceitos que nos distanciam de outras pessoas, de outros seres, nós vamos nos enfraquecendo, né? Enquanto potencialidade maior, única, né? Enquanto totalidade. E daí, então, a gente começa a perceber que somar as partes não significa ter aquele mesmo resultado final do que compartilhar as partes, né? Então aí a gente começa a pensar o quanto que viver admitindo novidades, viver admitindo transformações, admitindo conquistas, inovando, né? Isto faz com que o movimento de todo um entorno se dê desta maneira, né? Então, cada macaco no seu galho poderia ser o macaco, o galho, a árvore, o clima, a natureza, a biosfera, o ecossistema ser visualizado como um todo. As partes não isoladas, mas as partes como um todo, um contexto geral. Olha como, quando a gente percebe dessa forma mais ampliada, a gente pode refletir sobre as nossas atitudes enquanto ser humano, sobre as nossas intenções, né? Sobre a maneira de nós agirmos, de nós pensarmos e de nós conduzirmos a vida, né? Então, parece que a gente ganha responsabilidades a mais. Parece que a gente ganha algo de mais nobre, a gente descobre algo de mais nobre em nós mesmos. Você consegue perceber dessa maneira?
você vê de outras formas? Como é que você sente essa situação, onde por vezes o individual ele é enaltecido, né? E a gente esquece de se colocar no lugar dos outros, a gente esquece de perceber que tudo que me atinge, atinge os demais, né? Então, que todos nós podemos construir algo que seja bom para todo mundo. Sim? Ou não? Então, esse provérbio, ele vai admitindo, né, a chance de nós podermos ser um pouco mais críticos no sentido construtivistas, sabe? De uma maneira pacífica, com nós mesmos, inclusive, né? Apenas tirando a venda, mas de uma maneira pacífica, de uma maneira amorosa, a gente começar a perceber esses outros jeitos de fazer, né? Perceber de uma maneira crendo nisso de fato, né? De uma maneira onde haja verdade nessa forma de reconhecer outras possibilidades. Nós temos também, sim, nós podemos pensar nessa questão de admitir possibilidades, perceber que às vezes as coisas não são exatamente como o nosso entorno revela, né? Como a nossa mente enxerga o nosso entorno. Dentro dessa questão de realidade, fantasia, né? Do flexível, do inflexível, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouco, por exemplo, no mito de Platão, no que fala na caverna de Platão, né? Você já ouviu esse mito? A caverna de Platão, né? Esse filósofo da antiguidade que se mantém tão atual, né? Tantas coisas que ele pensou que ainda nós temos aqui escritos dele, né? Até hoje, e que faz a gente pensar no movimento que nós damos para a nossa vida, por exemplo, né? Então, nesse mito da caverna de Platão, Platão coloca a gente para pensar numa seguinte situação. Pessoas, né? Pessoas que habitaram por toda a vida numa caverna, numa posição assim de amarradas numa caverna, conhecem a vida a partir dessa posição e desse território, dessa circunstância, estar numa caverna, né, numa posição única, olhando para uma parede. É dessa maneira que essas pessoas viviam a vida. Platão coloca a gente para pensar nisso. Imagine pessoas, né, que não se viam porque elas estavam ao lado uma das outras e não tinham a dimensão do que estava nas laterais, né? Elas não se viam, elas estavam fechadas ali, separadas, né? Não podiam se olhar, e elas nessa posição, acorrentadas, amarradas, olhando para frente de uma parede. Atrás delas havia uma fogueira, mas elas não podiam se movimentar, então elas não viam essa fogueira, né? E nessa parede, imagens eram projetadas de alguns movimentos que se passavam lá atrás,
onde, numa dimensão que essas pessoas não tinham noção também que existia, a dimensão do atrás, a dimensão do lá fora. Não existia, porque desde quando elas se deram como gente, a posição era ali, em pé, naquele lugar, sem ter noção de espaço físico, de lateralidade, e sem ter noção de movimentos outros, né, além daquele de se ficar estático naquela caverna, vendo aquelas sombras, que eles não sabiam se eram sombras, né? Na verdade, é como se fossem seres, né? Seres em formato de sombra, que produziam sons, que eram os sons que vinham de fora, e eles associavam os sons àquela sombra, àquela imagem. Olha isso, minha gente. E Platão coloca a gente, imagine pessoas vivendo a vida nessa situação, que elas acreditam naquilo que elas veem. Então, Platão, diante desse mito, né, que ele deixa para nós pensarmos, né, coloca essa circunstância de realidade, né? As pessoas não tinham nem noção do que elas eram, muito menos de quem. Não tinham nem noção, porque elas não se viam, não viam outros e não viam nada mais além. O mundo era para elas, era estar naquela posição em que elas se encontravam. Não tinham dimensão de nada mais além daquilo. Como que uma inteligência poderia se desenvolver dentro dessa realidade absolutamente quadrada, compartimentalizada? E aí, Platão ainda vai mais longe, diz assim: suponha que uma dessas pessoas que viveram a vida inteira ali fosse forçada a sair de lá. Sim, porque por si próprio não sairia, né? Porque é dessa maneira que se acreditava que tinha que ser. O dia a dia passava, né, daquela forma. Então, ele coloca a gente, instiga nós a pensarmos, dizendo assim: suponha que uma dessas pessoas tenha sido obrigada a sair de lá. Ela sai desse lugar e, com muito esforço, ela consegue olhar para a fogueira. E aí muito difícil, porque aquela claridade do fogo para ela não existia, só existia a penumbra da caverna. Então é muito sofrido, é muito dolorido ela experimentar essas sensações, até que, por força da obrigação, sendo obrigado, essa pessoa começa a ver. Então, o fogo, a claridade, que a caverna era um canto, era um aspecto, que tinha outras coisas além daquele lugar, outros jeitos de se movimentar com o corpo, outras pessoas, outros cenários, outras cores, outros cheiros, outros tudo. E aí essa pessoa, de repente, pudesse voltar para falar para os demais um pouco daquilo que ela viu e viveu. Então, assim, como que ela seria reconhecida nesse momento, né? Platão coloca a gente para pensar, provavelmente com sérios problemas,
né? Alguém que cria, inventa, né? Tantas coisas, provavelmente alguém, né? Que estava ali trazendo uma noção de que lá fora, de fato, era muito perigoso, né? Frente ao comportamento que eles veriam como daquela pessoa como algo impossível de ser, absolutamente impossível e inacreditável. Então, olhem só, né? Existem muitas discussões sobre o mito da caverna de Platão, né? Ele é mais atual, a cada geração ele vai ficando mais atual, para nós irmos pensando mesmo no que é a verdade real. Né? O que é a verdade real quando nós pautamos a nossa vida em cima daquilo que está ao nosso redor, né? E se a gente não ousa, né, galgar os nossos espaços e nós cristalizamos, né, num movimento constante, permanente, repetitivo, que possibilidades são essas que nós podemos gerar uns para os outros, né? Então, muitas discussões, muitos debates existem sobre o mito da caverna de Platão, colaborando ainda hoje como forma de nós percebermos a nossa própria realidade, né? Os nossos próprios movimentos enquanto ser humano. Então, a gente percebe, né, esse movimento aqui de probabilidades, né, e de possibilidades que nós podemos gerar ou não, né? Então, essa coisa do movimento, de probabilidade, ele tem a ver com a física quântica e tem a ver com o olhar sistêmico, né? Com a constelação familiar, com a barra de Axis, né? E com tantos olhares e tantas formas de nós podermos refletir, né? Refletir e dinamizar a nossa vida, né? Parar um pouco e nos observarmos, né? Então, o ser humano, ele tem essa questão de sempre estar em busca de complementariedade, né? Para nós, seres humanos, é muito importante isso, nós ampliarmos, nos complementarmos, né? Evoluirmos, né? E ganharmos reconhecimento sobre a totalidade, né? Perceber que a gente pode experimentar outros galhos, né? Que pode ser divertido, pode ser prazeroso experimentar outros galhos. O que te parece isso? Né? O que te parece essa reflexão que nós estamos fazendo aqui durante esse período do vídeo, né? A partir desse tema? Você consegue, esse tema provoca em você uma energia de melhor qualidade, né? Você consegue perceber a inovação em você? Como é que você se movimenta diante do fato de você reconhecer aspectos que talvez você não tenha experimentado até hoje, né? Então pense um pouquinho nisso. E aí nós vamos chegando já no final desse vídeo, né? Eu espero que eu tenha conseguido de alguma maneira, junto com vocês,
deixar sementinhas, né, de perspectivas de evolução, de cura, de melhora, né, de transformação positiva. Espero que eu tenha conseguido, de alguma maneira, colocar esse cenário para você, né? Esse cenário de vida, para você olhar um pouco mais para ele, para você reconhecer que ele existe de verdade, ele pode existir a partir do momento que você permita a existência desse cenário junto de você. E aí, para encerrar, e dentro dessa perspectiva de experimentação, né? Experimentação, eu quero te convidar para mais uma experimentação final. E nessa experimentação final, uma experimentação final onde você se dê a chance de perceber aspectos dentro de você, né? Então eu te convido a uma vivência, como nós fazemos quase sempre, né? Algo diferente no finalzinho dessa conversa. Então te convido a uma vivência onde você possa fechar os seus olhos, apenas fechar os seus olhos e deixar-se envolver. Apenas feche os seus olhos. Deixe-se envolver no que você ouve. Deixe-se envolver nesse som. E perceba que sensações esse som te passa. Será que é tristeza? Será que é silêncio? Vazio? Reconstrução? O que essas notas te produzem de genuíno? O que essas notas te apontam enquanto possibilidade de um auto-olhar, de uma autoaceitação. De um movimentar, silenciando muitas vezes. Apenas sentir.
sem certo e sem a marca do errado. Que você possa se permitir sentir, sem correria, sentir o teu espaço, sentir o espaço alheio e trocar de uma maneira leve, autêntica, genuína, compartilhar sensações e possibilidades. Possibilidades que sejam favorecedoras, criativas e genuínas, inteiramente genuínas. Que cada nota aqui que você ouviu desperte em você uma possibilidade só tua, de você reconhecer movimentos promissores que de repente você pode desencadear no teu entorno. Uma semana excelente para você. Prazer imenso ter estado aqui com você. E até a próxima semana com um novo tema. Gratidão. Tchau, tchau.